Olá, olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Ou boa tarde, né? Quem já almoçou, né? É boa tarde. Quem ainda não almoçou é bom dia, né, pessoal? Eu como ainda não almocei, que eu só almoço mais tarde, né? É bom dia. Então é bom dia para quem ainda também não almoçou, né, pessoal? Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui para continuar nosso trabalho espiritual, né? Trabalho energético, espiritual, trabalho emocional, trabalho psicológico, físico, emocional. E é um trabalho completo, pessoal, porque tem pessoas que têm melhorado nesses aspectos que eu falei, tanto físico, emocional, espiritual, sabe? É porque o ser humano é isso, pessoal. Ele não é só uma parte, como alguns têm passado para algumas pessoas acreditarem, né? É trabalho da Matrix. Esconderam muitas coisas para que a gente tivesse esse pensamento. Não desenvolvesse a nossa espiritualidade, o qual vai fazer com que a nossa habilidade comece a florar e a gente vai se descobrir, né? A gente vai ter uma descoberta de habilidade, poderes, sabe? Que até não é vista aqui como uma coisa de, como é que se diz? Sobrenatural, tal, mas não tem nada de sobrenatural. É natural da nossa essência, mas só que alguns têm isso já aflorado, tem essa sensibilidade, essa mediunidade. Tem outros aí que têm também, mas que foram por causa de questões emocionais, questões físicas, né? Questões ainda que a consciência, o espírito não despertou ainda. Existem várias questões, né? Que fizeram com que a gente parasse, né? De expandir essa nossa consciência. É o qual eu estou trazendo agora. Esse trabalho aqui, simples, mas um trabalho que é com verdade, com sinceridade, sabe? E eu estou sentindo que está fazendo efeito. E tem muitas pessoas que estão sendo tocadas e e os espíritos não estão gostando do que eu estou fazendo. Né? Porque está tocando no seu ser, né? E é essa a intenção, pessoal, da espiritualidade. Você tem que aguentar isso. Porque você lhe colocaram uma vida, um caminho que é falso. Quer fazer igual a palavra que usa aí, né? É fake, esse caminho é fake. Esse caminho não é verdadeiro. Entende? Então, é por isso que as pessoas estão assim. Por mais que demonstre que está uma vida boa, não está uma vida boa. Está sofrendo espiritualmente, sabe? E é esse meu tema de hoje que eu vou falar. O tema de hoje é o desequilíbrio emocional. É porque quando a pessoa está em desequilíbrio, pessoal, ela não consegue entender essas coisas, né? E às vezes tem muitas pessoas assistindo meu vídeo que estão nesse desequilíbrio espiritual, entende? E o qual
quando escuta meu vídeo, a consciência dela começa a confirmar dentro dela e chamando ela para o quê? Para um equilíbrio, entende? Está chamando ela para um equilíbrio e ela não quer, entende? Porque não quer mudar o conceito de vida. É até pessoas que estão em grupos religiosos, ela vai dizer, não, é só na minha igreja que tem a verdade. Ela já defendeu isso, mas só que ela está com problema, está com desequilíbrio emocional. E o grupo lá dela onde está, ela não consegue. Aí ela está ouvindo meu vídeo e está conseguindo entrar no equilíbrio. Mas ela não quer dar o braço a torcer, pessoal. Entende? Achando que vai entrar numa religião, na minha religião, né? Eu não tenho religião. Isso aqui não é um trabalho religioso, é um trabalho da espiritualidade livre para fazer com que você se conecte com esse Deus. É isso. É isso, é o qual você não está conectado. Você está num grupo religioso, está pensando que está conectado com a espiritualidade. Entende, pessoal? Então, é isso que acontece com as pessoas. Elas não estão conectadas com a espiritualidade, aí está sofrendo desse desequilíbrio. Porque o desequilíbrio todo é por causa da falta da conexão. Aonde essa conexão vai fazer com que a gente equilibre, conheça o nosso propósito de vida, sabe? Todas as coisas, a gente vai nos encontrando o nosso caminho. Entende? E não esse caminho aí, esse caminho fake que foi introduzido na sua consciência e você está sofrendo no caminho, dizendo que é o caminho da verdade e não é. E está sofrendo. Você entende? Você entende, pessoal? Pessoas que estão em grupos, porque foram passados para ela, ela colocou aquilo como esse é o caminho, a verdade no coração dela, mas não é. Entende? E aí está sofrendo. Né? Eu até mesmo, uma minha amiga psicóloga, ela também é evangélica, né? Ela também estava sofrendo, né? Um dia falou comigo, falei, digo, isso aí, é a falta, você tem que encontrar a busca do caminho. Porque você está pensando que aquele grupo religioso era que ia lhe dar esse suplemento. Entende? Porque esses grupos religiosos, principalmente os evangélicos, diz que o caminho que Cristo está falando é aquele caminho ali deles. Entende, pessoal? Você entende o ponto aonde eu quero chegar? Porque existem pessoas com desequilíbrio espiritual e não sabe o sintoma, ela só vai ver o sintoma. Aí vai buscar o quê? Psiquiatra, quando foge totalmente de descontrole, porque essas pessoas não falam até como é que se diz? Até haver um descontrole emocional, um descontrole da vida dela, do cotidiano, quando ela não consegue mais trabalhar, não consegue mais levantar, entende? Não consegue ter mais vontade de fazer as coisas. Aí que ela vai procurar. E vai o quê? O psiquiatra vai passar remédio para ela e depois vai enviar para um tratamento psicológico, o qual os psicólogos vai tentar encontrar uma saída para você. E se esse psicólogo não tem uma visão espiritual, ele vai achar um caminho aonde que você se sinta bem. Entende?
Por isso que eu estou dizendo que é importante os psicólogos terem em mente de que ele está cuidando do ser da pessoa, da consciência da pessoa, entende? Porque aí vai ficar mais fácil. Mas agora tem psicólogo, terapeutas energéticos, né? O qual vai descobrir que você está com a falta da conexão espiritual, o qual você está com um desequilíbrio energético. Já tem aí terapeuta que atende assim, né? Que ele vai fazer um trabalho o qual vai equilibrar as suas energias, né, pessoal? Então, esse desequilíbrio espiritual é um desequilíbrio energético. Por causa de quê? Por causa da falta da gente ter essa conexão, pessoal. Entende? Se a gente tem uma vida desregrada, a gente bebe, fuma uma vida totalmente que a gente não tem domínio sobre essas energias, a gente vai criar um desequilíbrio muito grande na nossa vida. E tem pessoas aqui que eu sei que estão ouvindo meu vídeo que está nesse desequilíbrio e precisa buscar ajuda para equilibrar essas coisas. Não existe mal nenhum em você dizer que não está bem, buscar o equilíbrio, entende? Mas as pessoas ficam, e é muitos anos sofrendo, pessoal. O negócio é esse que é muito tempo. E aí o que? Quando ela fica nessa baixa vibração, os espíritos, tem espírito de baixa vibração que vai estar junto dela. Para fazer o quê? Sugando a energia dela e intensificando aquele aquela vibração nela. Aí ela vai sentindo mais mal, a pessoa vai sentindo até não poder mais levantar, ela não poder levantar e trabalhar, fazer alguma coisa, até ela não poder fazer mais isso. As pessoas vão até o último suspiro. Entende, pessoal? Não é fácil, porque falta da compreensão do que está acontecendo com ela, falta de tudo. Então, venham explicar sobre isso aqui. O meu tema hoje, né? Que é esse. O que é o desequilíbrio espiritual? Aí eu faço uma pergunta: por que temos sempre que manter o equilíbrio? Por que a gente tem que sempre manter o equilíbrio, pessoal? Por quê? Porque é a normalidade, pessoal. A gente já tem o que os médicos, né? Os médicos convencional aí, os médicos, né, que estudam o corpo, eles sabem que existe no nosso sistema do corpo um sistema que busca o equilíbrio do nosso corpo quando a gente está doente. Você sabia disso? Eles sabem disso, que é chamada de homeostase. Então, essa homeostase ela para chegar a esse equilíbrio. Entende? Não é que o mal não vai existir. Porque no nosso corpo, pessoal, existe tanto a bactéria boa como a ruim. Mas o que é que tem? Que tem que estar em equilíbrio. Não tem que nem ir para muito, nem o outro também subir. Todas estão no equilíbrio. Então, pessoal, a vida espiritual é a mesma coisa. Entende? Vai ter que chegar essa homeostase, a esse equilíbrio espiritual, o qual também vai reverberar, vai reverberar no corpo físico. Entende? Quando a gente está espiritualmente equilibrado, vai reverberar no corpo físico como o quê? Como saúde. Então, quando você está desequilibrado espiritualmente, vai o que acontecer que os psicólogos falam? A somatização desse desequilíbrio no corpo físico, como que?
como doença, né? Porque é o quê? É o seu consciência, o seu espírito, mostrando que tem uma coisa desequilibrada, o qual você precisa equilibrar. E é esses sinais que a pessoa não entende. Então, ela só vai entender o sinal, às vezes, físico. Quando acontece coisa, doença física, que vai parar ela. Aí ela começa a entender. Então as pessoas estão tão dormindo que ela não entende o sinal espiritual. Entende? Por que ela não entende? Porque ela está dormindo. Dormindo espiritualmente. Uma pessoa para enxergar a causa espiritual, né? Ela precisa estar desperta. Por isso que ela não enxerga. Às vezes ela está sofrendo e não sabe de onde está vindo o sofrimento. Entende, pessoal? Eu estou dando essa introdução aqui para que você entenda do que eu vou falar aqui. Nessa introdução, eu acho que você já começou a entender, já entrar no espírito da coisa, né? Já entrar, pegar aquele feeling, entendeu? Estou preparando a sua consciência, a sua mente, para que você comece a entender do que eu vou falar aqui. Entende, pessoal? Então, a primeira pergunta é: o que é o desequilíbrio espiritual? Né? Porque temos sempre que manter, temos que manter o nosso equilíbrio. Por que a gente tem que manter o nosso equilíbrio? Né, pessoal? É outra pergunta que depois a gente vai responder. Vamos responder o quê? O que é o desequilíbrio espiritual? O que é isso? O que é que está acontecendo? O que é isso aí? Que palavra é essa aí? Né? Então, vamos descobrir. Ele fala: o desequilíbrio espiritual é um estado em que há uma falta de harmonia e bem-estar no âmbito espiritual de uma pessoa. Então, pessoal, ele fala que é o desequilíbrio espiritual o quê? É um conceito, né? Que vai descrever o quê? Vai descrever um estado de que há uma falta de harmonia e bem-estar no âmbito espiritual, né? De uma pessoa. Então, é um conceito que vai descrever essa falta de harmonia, né? E bem-estar espiritual em uma pessoa. Então, é isso que é um desequilíbrio espiritual. Entende? Pela aí você já tem uma ideia de que está falando de uma harmonia, né? Um bem-estar, um equilíbrio, né? Que a pessoa não está tendo. Entende? Mas no espiritual, como é que a gente vai equilibrar essas coisas espirituais, irmão Samuel? Você pergunta, né? É uma pergunta que a gente vai responder. Por isso que eu coloquei a pergunta: por que temos que manter o nosso equilíbrio? Entende? Aí ele fala mais: é uma sensação de desconexão, desorientação e perda de propósito. Aí ele fala: por isso, quando estamos em desequilíbrio espiritual, podemos nos sentir perdidos, desmotivados e com dificuldade para encontrar significado em nossas vidas. Então, pessoal, ele fala que a pessoa sente uma sensação, né, de desconexão e desorientação e perda de propósito. Por que a pessoa está sentindo isso? Por causa dessa desequilíbrio espiritual, o qual não está fazendo ele se conectar, ter a conexão com o eu espiritual dele, o eu interior, centelha divina, né? O Espírito Santo. Ele não está tendo essa conexão. Como assim? Nossa, eu estou em um grupo, mas eu estou sentindo essas coisas, por que eu não me conecto? Por quê, pessoal?
o trabalho é dentro. Você entende agora porque esses grupos religiosos, eles estão fazendo o trabalho como se fosse para fora. Não é um trabalho para fora, o trabalho é para dentro. O trabalho é você equilibrar o seu ser. Você tem um ser espiritual que tem que estar equilibrado. Então, é isso que esses grupos religiosos não entendem. O trabalho dele é sempre para fora. Porque ele está pensando que a pessoa é essa casca aqui, é esse físico. E a pessoa não é só isso. Ela é um conjunto de coisas. É um conjunto tanto espiritual como físico e emocional. É um conjunto. Entende? Ele está igual os médicos, quando vai atender a pessoa, ele tem que fazer uma avaliação completa. Não é uma avaliação do físico, né? Só do físico. É isso que essas pessoas também estão com essas visões assim, pessoal. Por causa da ciência. Pessoas que estão em grupo religioso. Entende? Então, aí a pessoa vai sentir essas sensações, né? Desconexão, desorientação e perda de propósito. Então, ela vai estar longe do propósito de vida dela. O qual, quando ela está longe, ela vai estar infeliz, ela vai manifestar várias sinais, várias sensações. Entende? Ele fala, por isso, quando estamos desequilibrados espiritualmente, podemos nos sentir perdidos. Então, uma pessoa que está desequilibrada, ela está se sentindo perdida, desmotivada, ela não tem motivação e com dificuldade para encontrar o significado da nossa vida. Então, uma pessoa, mesmo ela estando em um grupo, ela pode estar sentindo esse sintoma. Porque ela está com dificuldade, está desmotivada. E ela fala, nossa, por que eu estou indo para a igreja, estou orando, por que está acontecendo isso? E ela não sabe, porque não tem esse conhecimento. Sabe, o que foi passado para ela não tem esse conhecimento. Entende? Por isso que eu estou aqui, pessoal. Porque eu estou vendo os grupos religiosos não estão trabalhando a pessoa. Entende? Não está trabalhando. Aí vai para psicólogo, aí vai. Aí quando acontece de o negócio estar bem agravado, vai para o psiquiatra, toma remédio, aí vai, não sei o que, mas ainda não melhora, não, porque a conexão é que vai melhorar, pessoal. É o que eu estou fazendo aqui para que você aconteça isso com você. Entende? Aí ele fala, esse desequilíbrio, ele fala, esse desequilíbrio espiritual, né? Pode se manifestar de diferente forma, afetando de diferente forma, né? Pode ser manifestar de diferente forma, afetando a nossa mente e corpo e espírito. Entende? Então, ele fala que esse desequilíbrio pode se manifestar de diferente forma, que ele vai afetar o quê? A nossa mente. Então, uma pessoa perturbadamente, o corpo, né, pode afetar o corpo dela com doença e afetar espiritualmente. Ela pode estar espiritualmente desequilibrada. Aí ele fala, por isso é importante destacar que o desequilíbrio espiritual não está necessariamente relacionado a uma prática religiosa específica, mas sim em nossa conexão com o mundo ao nosso redor e com nossos valores e com o nosso próprio eu interior.
Entende, pessoal? Então, ele está falando isso, que esse desequilíbrio não tem nada a ver com coisas que é relacionada à prática religiosa. Você pode estar na religião, fazendo prática religiosa, mas se você está desconectado, né, do mundo ao redor, dos seus valores e do próprio eu interior, você está desconectado, você vai sentir esse desequilíbrio espiritual. Entende, pessoal? Entende? Entende agora? Foi por isso que ele colocou. Não tem nada, não está relacionado com prática religiosa específica. Não está. Não está. Você pode estar em um grupo e pode estar sofrendo esse desequilíbrio. Desequilíbrio espiritual. Nossa, como é que pode? Pode. Porque eu tô dentro do que eu estou falando aqui. Aqui o que eu estou falando não é coisa de religião, né? É confundida aqui como coisa religiosa. Mas eu não estou falando religião, não estou falando para você seguir religião aqui, porque aqui não é negócio de seguir religião. Aqui é um negócio de cuidar dessa espiritualidade sua, dessa conexão, né? É o qual não é ensinado aí no grupo religioso. Que eu tenho reparado aí a maneira que eles estão fazendo o trabalho, né? E o qual eu já participei de algumas e sei como é que essas pessoas se comportam, né? O qual eu fiquei lá muito tempo lá e estava desorientado espiritualmente, estava desconectado do meu eu interior. Eu estava lá. Então, eu tenho uma base de falar sobre isso, porque eu experimentei isso na real, entende? E agora eu experimentando essa espiritualidade, essa conexão, eu aí sei o que eu estou falando, né? Então, uma pessoa precisa experimentar isso para saber o que está falando na real, entende? Essa é a minha coisa que eu estou passando aqui, entende? Aí ele fala, por isso é importante destacar que o desequilíbrio não está necessariamente relacionado à prática religiosa específica, mas sim à nossa conexão com o mundo ao redor, ao nosso redor, e com nossos valores e com o nosso próprio eu interior. Então está falando disso. Aí ele fala, por isso o desequilíbrio espiritual pode ser comparado a um estado de homeostase do corpo. Olha aqui, pessoal, ele dá um exemplo do que eu falei, do que os médicos sabem, que o nosso corpo ele sempre vai buscar essa homeostase, ele sempre vai buscar o equilíbrio. Entende? Quando a gente está doente, a gente está em desequilíbrio do corpo, sabe? Da energia do corpo. Então, o próprio corpo ele tem uma função de buscar esse equilíbrio. Por isso que existe um tempo para a cura do corpo, né? E o médico sabe disso. Então, o médico dá o remédio para levar, fazer com que aquele processo de homeostase aconteça mais rápido e a pessoa se volte ao equilíbrio do corpo dela. É o qual a pessoa vai dizer que levou a cura dela, né? É uma cura permanente? Não, porque você pode melhorou, né? Equilibrou ali o seu corpo, as funções, você melhorou. Mas é para sempre? Não. Você vai voltar de novo ao desequilíbrio. Entende, pessoal? Então, essa função da homeostase, ela é constante no nosso corpo. Então, ele está falando também que o desequilíbrio espiritual pode ser comparado ao estado de homeostase do corpo. Então, se o corpo busca equilíbrio, o seu corpo espiritual
está buscando o equilíbrio também, pessoal. Porque, a não ser se você não acredita que tem um espírito, né? Que tem uns aí, doido aí, que tá dizendo que não tem espírito, né? Que a gente não tem um espírito. Então, se a gente tem um corpo físico, a gente tem um corpo espiritual, o qual também esse corpo espiritual, ele opera essa homeostase também, como essa homeostase opera no corpo físico. Entende? Por isso que ele está fazendo essa comparação. Aí ele fala que é uma capacidade do organismo sempre buscar o equilíbrio na situação física e química, mesmo diante de alterações impostas pelo meio ambiente, né? Então, ele fala que essa homeostase é uma capacidade, né, do organismo, do nosso corpo, né, de buscar sempre o equilíbrio. Mesmo na situação, ele fala, mesmo diante de a situação exposta do meio ambiente. Então, acontece alguma tragédia, alguma coisa, aquilo afeta seu organismo. Mas sempre o seu organismo ele vai buscar voltar à homeostase, voltar ao equilíbrio. Entende? É a mesma coisa o nosso corpo espiritual também. Alguns traumas, algumas coisas que aconteceu, tira a gente do desequilíbrio, né? Mas o que é que acontece? Essa função da nossa consciência, ela vai fazer com que a gente chegue nessa homeostase, tanto espiritual como do corpo, para que a gente se sinta bem, para que você esteja em uma harmonia e no bem-estar. Porque como é que a pessoa está com bem-estar, pessoal? É quando ela está espiritualmente equilibrada e o seu corpo físico também está trabalhando, é, a funções físicas está trabalhando regularmente. Você vai no banheiro, né? Vai fazer suas necessidades, tudo certinho, você come certinho, sabe? Então, o ser humano é isso, funciona o físico, o espiritual e o emocional tem que estar trabalhando tudo nessa homeostase. Se está alguma coisa fora dessa homeostase, você está no desequilíbrio. Então, pode afetar tudo. Então, se você está desequilibrado espiritualmente, você não está na homeostase, né? Então, você vai passar isso para o corpo. Você vai passar isso para o seu corpo emocional. Então, suas emoções vão estar desequilibradas, porque você não está bem. E aí depois vai passar para o corpo físico. Entende? A mesma coisa se acontece alguma coisa com o seu corpo físico, pode mexer com o seu emocional e depois mexer com você espiritualmente. Entende? É uma via de mão dupla, tanto de lá para cá, como de cá para lá. É isso, pessoal. Entende? Não tem como fugir dessas coisas. Entende? Então ele fala: o organismo sempre busca o equilíbrio na situação física e química, não é? Está buscando sempre, mesmo diante de alterações expostas pelo ambiente, mesmo que você passou por alguma coisa, o seu organismo vai buscar essa homeostase, entende? O seu organismo sempre vai buscar. E ele fala, porém, no campo da emoção, isto é, quando algumas situações nos tira do próprio controle ou somos profundamente afetados por eventos inesperados. Então, no campo da emoção, onde vai passar por espiritual, né? Ele fala é quando a gente tira a gente do nosso controle. Há um desequilíbrio lá espiritual. Entende? Aí ele fala, ou somos profundamente afetados por evento inesperado.
aonde a gente é afetado por qualquer evento que aconteça, né? Que vai trazer trauma na gente, né? E se você não tem um autoconhecimento das coisas, essas coisas ele afeta com profundidade, sabe, pessoal? É o que ele fala, somos profundamente afetados. Por quê? Porque as coisas não, você não tem como parar de as coisas acontecer. Por exemplo, morte, alguém da nossa família morrer, você não tem que parar isso. Mas tem pessoas que são afetadas profundamente com a morte de outra pessoa. Eventos catastróficos, evento que a gente perde tudo, evento que, sabe, pode ser até com um evento que aconteça que a gente vai morrer, tem alguma doença terminal. Então, esses eventos podem afetar o nosso emocional e afetar, desequilibrar espiritualmente. Então, você entende a importância de a gente estar conectado, equilibrado espiritualmente? Porque isso aqui pode acontecer, pessoal. A gente entender que a gente não é esse corpo, é um espírito eterno, né? Então, isso vai dar um conforto, um equilíbrio. É dizer assim, o médico vai dizer, você vai morrer, tudo bem. Eu vou deixar esse corpo aqui, mas vamos continuar a nossa vida. Entende? O médico até tomou susto. Ele não ficou assim, desesperado, alguma coisa. Entende? Sempre tem isso por causa de quê? As pessoas vai mandar o quê? O psicólogo conversar com o psicólogo quando vai dar uma notícia dessa. Porque sabe que a pessoa pode entrar num desequilíbrio emocional. Entende? Entende, pessoal? É isso que acontece. Né? Por isso que a gente tem que ter conhecimentos profundos, espirituais, saber quem somos nós, saber o que estamos fazendo aqui. Tudo isso vai dar uma fortaleza de que quando qualquer essas coisas não consiga tirar o nosso desequilíbrio emocional. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que estar atento. Agora, a pergunta lá que eu coloquei, por que temos sempre que manter nosso equilíbrio espiritual? Por que a gente tem que sempre manter esse equilíbrio? A gente sempre é equilibrado. Por quê? Por causa disso, pessoal. Para que a gente não fuja do controle. Porque se você fugir do controle, você entra num desequilíbrio tanto emocional, emocional, espiritual e até do corpo físico. Você entra num desequilíbrio das energias do corpo, que até coisas, necessidade que você precisa fazer, não consegue. Acabou você. A sua consciência não consegue dominar as energias. E a sua consciência foi feita para dominar essas energias, para que você consiga viver bem. Entende, pessoal? Saiu tudo, tá tudo desequilibrado, então você não consegue mais a consciência, entende? É preciso voltar para a essência da sua espiritualidade para você ter essa harmonia de equilíbrio. Entende? Entende, pessoal? É isso que ele está falando. Aí ele fala, por isso é importante identificar o sinal e o sintoma do desequilíbrio espiritual. É fundamental para que possamos buscar o equilíbrio e a cura. Assim, existem alguns sinais mais comuns ele fala dos sinais que a gente dá, né? Que é o quê? Desânimo, falta de motivação, desconexão com o mundo ao redor, perda de propósito, ansiedade e estresse. Então, são esses sinais que o nosso corpo vai dar, né? Que vai demonstrar que a gente está com desequilíbrio. Então,
O desequilíbrio é espiritual, mas já está passando por nosso corpo físico. Entende, pessoal? Aí ele fala que por isso é importante identificar, por isso que você é fundamental que possamos buscar o equilíbrio. Então, você tem que ter o quê? A sua consciência, tem que ter consciência de que você está passando por isso. Porque tem pessoas que estão passando por essa situação e ela não sabe o que é. Até pessoas no grupo religioso está passando por isso. E é o motivo de ela, como é que se diz? De ela ir para a igreja buscar aquilo, porque ela está sofrendo e ela não sabe. Então, eu vou buscar, ela quer uma conexão. Mas chega lá nesses grupos, às vezes não tem esse trabalho. Né? Ela não consegue, ela não sabe como se conectar. Entende, pessoal? Porque o trabalho lá é outro. O trabalho lá não é o trabalho para fazer ela se conectar. Então ela está desorientada, ela não sabe aquele sentimento que ela está sentindo, aquelas coisas. Ela está sentindo uma desconexão, um desânimo. Ela não sabe, nossa, é um desânimo, ela não sabe. A falta de motivação é a perda de propósito, ela assim, não tem mais ânimo, propósito para. Aí vem o quê? Ela tem ansiedade, o estresse, começa a vir estresse por causa do ambiente aqui, até o ambiente do trabalho dela. E ela não sabe, aí ela vai dizer, é estresse, do trabalho, não sei o que, busque descansar, fazer alguma coisa, vai buscar, vai tomar remédio. Aí passa um pouquinho, né? Passa um pouquinho, mas ela não busca um trabalho da conexão dela, ela volta de novo aquele desequilíbrio. Entende? E ela não sabe, nossa, o que é que está acontecendo? Então, tem pessoas que estão passando por isso, pessoal. Entende? Tem pessoas que estão passando por esse sofrimento. Até de grupo religioso. Aí ele fala, assim o desequilíbrio espiritual pode ter diversas causas. A cada pessoa pode ser afetada de forma diferente. Então, existem causas que acontecem, né? Que mostra que a pessoa está nesse desequilíbrio. Foi causa que aconteceu que ocasionou esse desequilíbrio. Ele diz que tem causa. Mas existe forma diferente, né, para cada pessoa. Existe cada pessoa pode ser afetada diferentemente. Então, cada pessoa pode ser afetada diferentemente. Aí ele fala, assim existem algumas causas mais comuns que são. Então, ele vai dar aqui quais são as causas mais comuns que as pessoas afetou essa pessoa esse desequilíbrio, que é a falta de conexão consigo mesmo. Então, é com o eu interior dela, né? Isso é uma das primeiras causas, né? Vivência de trauma. Então, a pessoa que teve uma vivência, principalmente na infância, né? Traumas, ela tem a causa que pode levar esse desequilíbrio espiritual, né? Vivência de trauma, principalmente na infância, na adolescência, ou pode ser adulto também, né? Viver algum trauma pode fazer com que ela perca, aconteça esse desequilíbrio espiritual. Aí, estresse, né? Que tem muitos lugares que vai deixar as pessoas estressadas, estresse. E pressão excessiva, né? Estresse ambiente onde tem uma pressão excessiva em cima da pessoa
pode levar esse desequilíbrio espiritual. Então, tem trabalhos, locais de trabalho, que é tão pressão, pessoal, que leva a pessoa ao desequilíbrio espiritual. Pressão excessiva. Entende? É o que está acontecendo agora em muitas faculdades, né? Os médicos que trabalham, eles têm muita pressão, sabe? Lugares assim, muito com essa expressão, pode levar esse desequilíbrio espiritual, pessoal. Por isso que uma pessoa que trabalha nesses ambientes, ela tem que buscar esse trabalho espiritual, essa conexão com ela mesma, para ela ter um equilíbrio, para aguentar essas pressões aí, pessoal. Senão ela pira, né? Ela perde o desequilíbrio emocional, espiritual e o desequilíbrio do corpo. Tanto que as pessoas vão até afetar o apetite, a pessoa vai ter insônia, a pessoa vai ter falta de apetite, né? Ou então vai ter um apetite exagerado, vai comer tipo um glutão, ela vai ter um desequilíbrio emocional de comer, que ela vai ficar querendo compensar com a comida aquele desequilíbrio emocional. Entende? Aquilo ali é um desequilíbrio da energia do corpo, né? Então, pode acontecer isso. Então, em ambiente que a pessoa está com estresse, pressão excessiva, pode acontecer esse desequilíbrio. E é o que tem acontecido com muitas pessoas, né? Tem pessoas que estão com insônia, falta de apetite, tem outras que perderam o controle do apetite dela, tá comendo igual um glutão. Tem pessoas que perderam o ânimo, aí tem dizendo. Então, são sintomas físicos já que vai o quê? Fazer a pessoa procurar aí os psiquiatras da vida, os psicólogos, né? Por causa de quê? Por causa de uma falta de desequilíbrio da conexão com o eu interior dela. Que é o quê? O equilíbrio espiritual. Então, ela está nesse desequilíbrio. Aí ele fala falta de prática espiritual. Então, ele fala que essa falta de prática espiritual, que orientação, meditação e reflexão, que é o estudo. Não é você estar num grupo. Você pode estar no grupo se eles estão fazendo um estudo desse reflexão da sua consciência, é importante. Mas se não estão fazendo, entende? Fazendo com que você reflita, né? No que você está fazendo para que ele busque o propósito de vida dele, entende? As igrejas não fazem esses trabalhos, não faz. Eu já passei, não faz. Algumas pessoas podem se encontrar no propósito dela lá, pode, mas é muito difícil porque a maioria das pessoas estão aí dormindo na igreja, estão sofrendo espiritualmente por causa dessa desconexão, desse desequilíbrio espiritual. Estão desconectados. Entende? Por causa de ensinamento e de que não tem ensinamento que possa levar a uma compreensão da espiritualidade da pessoa, né? Não trabalha a espiritualidade da pessoa. Então, aqui nos meus vídeos você vai ter essa informação. Agora vai mexer, vai, sabe, vai mexer, vai mexer com tudo. Vai mexer com o seu emocional, espiritual, vai mexer com o filho, vai mexer com tudo, para que você seja uma nova criatura. Se você continuar a mesma, que adiantou aqui eu estar falando aqui? Mas se estão incomodando, que eu estou sentindo que está incomodando gente, é porque está mexendo. Então, se está mexendo, eu estou fazendo o trabalho certo. Se eu estou falando aqui e não está mexendo, as pessoas não estão sentindo nada, eu tenho alguma coisa errada. Eu estou desconectado, eu não estou sendo orientado pela espiritualidade. Tem alguma coisa errada. Então,
Por isso que eu peço muito para que vocês contem como é que você está, porque eu quero esse feedback, né? Eu quero esse feedback para eu ver se eu estou verdadeiramente, eu já saí da desconexão, eu estou desconectado da espiritualidade. Então, esse feedback que vocês me dão aí faz com que eu veja que eu estou sendo dirigido pela espiritualidade. Então, eu só vou dosar a dosagem do remédio. Entende? Mas que o remédio está fazendo efeito, tá. É assim que o médico faz, pessoal. Você vê, ele dá uma dose menor aí ao paciente, ele dá, aí ele viu que não fez efeito, ele viu, não surgiu, ele aumenta a dosagem. Ele aumenta a dosagem. Aí quando ele vai ver lá, tal, aí pronto. Aí o que? Entrou em equilíbrio agora, entrou em homeostase. Aí ele diz, essa é a dosagem. Ele descobriu a dosagem que ele tem que dar à pessoa. Entende? Entende agora porque eu peço o feedback para vocês, para eu ter essa dosagem, ou para ver se eu estou na espiritualidade ou estou desviado, pessoal. Porque se eu descobrir que eu estou desviado, eu vou tentar me conectar de novo. Entende? Vai ver aonde eu errei, aonde eu vacilei, caí, né? Porque eu sou ser humano também. Ver onde eu vacilei, onde eu caí, para eu voltar a conexão, para poder passar essa conexão para você, pessoal. Então, vocês também é um feedback para eu olhar isso em mim. Entende? Vocês têm que estar me vigiando também. Porque se eu desviar aqui, entende? Foi o que aconteceu com alguns líderes, alguns pastores. Se desviarem, as pessoas perceberam e não repreenderam, não chamaram a atenção do líder. E o cara, saiu igual um cavalo desgovernado, perdeu o controle, a consciência dele perdeu o controle. Então ele saiu totalmente desinventado. Por quê? Porque essas pessoas têm como, ele é o líder, ele sabe tudo. Não é assim não, pessoal. Ninguém sabe nada. Todo mundo aqui tem que ser dirigido pela espiritualidade. Entende? Até eu. Por isso que eu tô sempre me vigiando nisso. Você não viu falar ontem sobre a ética? Se eu não tiver nessa ética, se eu tiver entrando em errado, em ganância, entrando, eu estou perdendo essa ética, eu estou fora da espiritualidade. E aí vocês não vai falar isso para mim? Você vai deixar eu me afundar, eu cair lá no buraco, é? Você não vai avisar isso, não? Entende, pessoal? Um está aqui vigiando o outro, um está observando o outro. É para isso que um grupo, uns irmãos, um estão ajudando o outro, pessoal. É isso. Entende? Mas eu que estou falando sobre isso, eu estou me vigiando mais ainda. Eu estou vigiando o que eu estou falando para vocês e vigiando como é que eu estou fazendo essas coisas. Sabe? Para ver se o que eu estou falando, eu estou na direção. Porque se eu sair da direção, eu aí vou perceber, não, eu estou desviado. Por isso que quando eu gravo aqui, eu boto para eu assistir de novo. Eu fico me assistindo. Nossa, pessoal, e por enquanto ainda não desviei. Porque quando eu botar, eu vejo lá que eu falei, aí eu vou falar, eu estou desviado. Eu estou desviado, olha lá, olha para lá o que eu falei. Eu não estou tendo a direção da espiritualidade. Entende? Então, eu vou ver isso. Entende, pessoal? Você entende agora como é importante o feedback que vocês vão me dando do que vocês vão sentindo? Por isso que é importante. Aí o que é que ele fala mais aqui? Onde foi que eu parei? Ele falou sobre os traumas, né?
estresse, pressão excessiva, falta de práticas espirituais. Então tem que praticar, pessoal, oração, meditação e essa reflexão do estudo espiritual que a gente faz. A gente tem que fazer isso, que vai fazer com que a gente perceba que a gente está desequilibrado, né? Perceba onde a gente tem que melhorar. Vai fazer isso. E é isso que incomoda, pessoal, as pessoas quando estão assistindo, porque ela vai percebendo aonde ela está errando, aonde ela vai melhorar. Ela percebe. Então, tem pessoas que estão incomodadas com o meu vídeo por causa disso. Porque ela percebe aonde ela está errando. Mas é para o seu bem, né? Aí ele fala, por isso, identificar o desequilíbrio espiritual pode ser um desafio, pois os sinais podem variar de pessoa para pessoa. Então, é um desafio, pessoal, porque os sinais, né, o sintoma, pode variar de pessoa para pessoa. Às vezes, acontece em uma pessoa diferente do que acontece na outra. Porque cada pessoa, pessoal, cada pessoa tem um propósito aqui na vida. E não é igual o propósito da vida. Entende? É por isso que é diferente esse sinal que a espiritualidade vai dar, né? Aí ele disse, no entanto, existem alguns fatores que podem ser observados e sinais físicos e emocionais que podem ser identificados, pode indicar um desequilíbrio espiritual. Então ele disse, mas existem fatores que acontecem com todas as pessoas, por mais que ela seja diferente, né? Tenha um propósito de vida diferente, mas acontece fatores que é igual, né? Que existe alguns fatores que pode observado em sinais físicos e emocionais que pode indicar um desequilíbrio espiritual. Ele fala, além disso, a reflexão e o autoconhecimento pode desempenhar um papel na identificação desse desequilíbrio. Entende? Então, o papel importante do autoconhecimento que você vai descobrir, né? Mas ele diz que existem fatores físicos e emocionais. Qual é o físico? É o que eu falei, né? A pessoa começa a ter apetite exagerado ou falta de apetite. E também ter insônia. A pessoa começa a ter uma insônia, não consegue dormir, começa a ter uma irritabilidade, né? Ela não sabe de onde está vindo, porque ela não dorme direito, então aquilo causa uma irritabilidade nela. Entende? Então, são esses sinais físicos, né? Agora, os emocionais são a falta da desconexão, né? O desânimo, né? Ele falou lá, o desânimo, falta de motivação, ansiedade e a perda de propósito. Então, são os sintomas que você pode olhar assim, que, nossa, eu não estou bem, né? Pessoas que estão tanto com insônia, falta de apetite, ou então com apetite totalmente descontrolado, você está querendo compensar a comida, aquele desânimo, aquele vazio com comida, entende? Então, há um desequilíbrio espiritual. Ele diz que isso vai denotar que há um desequilíbrio. Aí ele disse que a reflexão e o autoconhecimento, então, o estudo que a gente está fazendo, que traz reflexão e o autoconhecimento, pode desempenhar um papel fundamental na identificação desse desequilíbrio. Então, é o que acontece aqui quando a pessoa está vendo meus vídeos, ela pode identificar esse desequilíbrio espiritual nela, o qual incomoda ela. Mas é para o bem dela, ela tem que identificar e agora procurar a cura, procurar o equilíbrio.
que é o quê? É o trabalho da espiritualidade para ela ir se conectando com o Deus interior dela. Entende, pessoal? É isso que acontece. Por isso que as pessoas mexem com as pessoas, ela fica às vezes até irritada comigo. O que é que eu tenho a ver com isso? Entende, pessoal? Ela fica irritada comigo, mas ali é o quê? Quando ela vai buscando esse estudo meu, vai trazendo reflexão na consciência dela. Então, está despertando a consciência dela que algo está errado. E é bom que ela procure logo antes isso para que não aconteça um desequilíbrio generalizado, né? Um desequilíbrio físico, emocional e espiritual. Aí quando acontece esse desequilíbrio, é bem difícil a pessoa se conectar, pessoal. Aí vai requer muito tempo para ela voltar à conexão. Entende? Então, é bom que ela perceba que ela está com desequilíbrio emocional, espiritual e emocional. Ela se conectando, ela melhora. Entende? Mas quando passa por físico, entende? Tá aquilo tudo misturado, você não consegue lidar com essas energias bagunçadas. Entende, pessoal? Aí ele fala, por isso que o autoconhecimento pode desempenhar um papel fundamental na identificação desse desequilíbrio. Ele fala, por isso é importante encontrar maneira de restaurar a harmonia interna do seu eu interior. Então, você tem que encontrar, quando descobrir esse desequilíbrio, você vai encontrar maneiras, que é o quê? É o trabalho da espiritualidade. Para o quê? Para restaurar, você tem que restaurar, né? Buscar a homeostase, a harmonia interna do seu eu interior. Então, quando você equilibrar internamente, então, pessoal, quando você está bem equilibrado, pronto, tudo vai ser, o seu corpo, os outros, vai tudo sendo equilibrado progressivamente. Você entende agora? Por que eu coloquei a pergunta? Porque temos que sempre que manter nosso equilíbrio espiritual por causa disso. Porque a gente vai trazer saúde para o nosso corpo, saúde emocional. A gente vai estar, então a gente vai ter o quê? Uma harmonia interna, né, do nosso eu interior. Então, se a gente tem harmonia, a gente vai estar bem. Entende? Vai estar se sentindo bem aonde quer que a gente esteja. O mundo pode estar pocando aí, pode estar se destruindo e você fica na sua harmonia. Entende, pessoal? A gente já respondeu a pergunta lá, não foi? Você entende agora o que é o desequilíbrio e por que a gente tem que manter no equilíbrio espiritual? Você entende agora? Então, agora a pergunta é: será que a Bíblia fala desse desequilíbrio emocional? Fala que a gente tem que buscar sempre o equilíbrio para não estar desorientado, pessoal? Será que a Bíblia nos ensina isso? Será que tem versículo aqui na Bíblia que fala sobre essas coisas? Você entende agora? Você entende o meu trabalho porque eu tenho que fazer essa conexão, essa reflexão. E aí, quando eu uso a Bíblia aqui, eu vou dizer que é uma coisa religiosa. Não, pessoal, a Bíblia são textos sagrados que eleva a nossa frequência do nosso espírito, faz com que a gente se conecte com o nosso Deus interior. Entende? Foi para isso que foi escrito a Bíblia. Porque senão, não para que deixou escrito então? Você entende? E tem um monte de falando de um monte de bobagem aí, dizendo que não serve mais para nada. Falando aí na internet. Não serve para ele, né? Porque ele não quer entrar no equilíbrio espiritual, ele não quer ser uma pessoa que está equilibrada, quer fazer
o desequilíbrio dele aqui, né, nessa realidade, né? Aí não serve para ele. Mas para que aqueles que querem equilibrar, serve. Aqui, ó, em Apocalipse. Eita! Apocalipse é um livro, né, meu irmão? É um livro que ninguém gosta de ler, que é uma pancada na moleira. Então, Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Ele fala: contra você, porém, tenho isto. Você abandonou seu primeiro amor. Versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique a obra que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do lugar dele. Entende, pessoal? Você sabe o que é que está falando aqui? É o próprio Deus falando para a igreja lá em Éfeso. Esse recado aqui é para a igreja de Éfeso, né? Que ele estava falando com João ali, né? Então ele falou, avisa lá a igreja de Éfeso, João. Ele mandou passar esse recado, ele diz assim: contra você, então, contra a igreja de Éfeso, Efésios, né? Efésios, contra a igreja de Efésios, porém, tenho isto, você abandonou seu primeiro amor. Então, pessoal, o primeiro amor, essa aqui, a igreja está denotando que ele estava com a conexão, né? Estava caminhando com a conexão no amor, né, de Cristo, mas perdeu. Ele saiu da conexão. É por isso que você entende agora porque eu quero o feedback, pessoal. Eu quero o seu feedback, você escrevendo como você está sentindo, porque para eu ver se eu estou ainda nesse primeiro ano. Porque eu posso sair. Você também pode sair. É por isso que eu estou falando sobre esse desequilíbrio espiritual. E é isso que vai demonstrar que você está com desequilíbrio espiritual. Quando você perde abandonou seu primeiro amor, abandonou a conexão com o Deus interior. Entende? Aí o que é que ele fala no versículo 5? Ele fala: lembra-se de onde caiu. Então, lembre aonde foi que eu errei, para você voltar à conexão, né? Aí ele disse: arrependa-se e pratique a obra que praticava no princípio. Então ele volte a fazer aquilo que você estava determinado na sua essência para você fazer. Volte à conexão e pratique a sua missão de vida aqui. Entende? Ele está mandando, volte a fazer a obra que você estava praticando. Aí ele fala: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, vai tirar você da conexão, da honraria. Entende? Tirar você. Você vai perder totalmente a conexão eternamente. Entende? Então, tá falando para sua consciência. Entende? Essa é uma mensagem para a consciência das pessoas que é a igreja de Deus. Entende? Se você é a igreja de Deus verdadeiramente, está conectado, não perca a conexão. É por isso que a gente tem. Por que a gente tem que manter o equilíbrio espiritual? Por causa disso, para a gente não sair desse primeiro amor, da prática das boas obras, né? Que a gente praticava no princípio, a gente não pode sair. Se eu sair, eu estou desviado, pessoal.
Ah, mas eu estou indo para a igreja, eu tô. Você está desviado dentro de um lugar religioso. Simples assim. Entende? E quanta gente está aí dentro de grupo religioso que saiu do primeiro amor, saiu da conexão dela, está na igreja, ela está no grupo lá fazendo aquilo só religiosamente, mas não está não está sentindo prazer, não está tendo aquela conexão, sabe? Aquela alegria, ela não está mais. Então, perdeu o primeiro amor. Ela só está no lugar, mas a conexão verdadeiramente perdeu. É por isso que Deus fala: arrepende-se e pratica a obra que você praticava do princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Entende, pessoal? Graças a Deus, né? Aqui não vai faltar um entendimento espiritual também da Bíblia sobre esse desequilíbrio, essa desconexão espiritual. Aí ele fala, Provérbio 16:21. O homem sábio se torna famoso pelo seu bom senso. Quem fala com equilíbrio promove o ensino. Então, pessoal, o sábio ele tem que ter o bom senso. Ele não, é por isso que eu não quero ser sábio aqui, igual como eu estou vendo os anos. Já estão desviados, pessoal. Então, eu tenho visto aí muitos espiritualistas, muitos pregadores, muitos pastores, estão tudo desviado por causa que não tem o bom senso. Entende? Você vai ter conhecimento, mas pelo seu bom senso, que fala com equilíbrio, promove o ensino. Então, se você está equilibrado, você vai ensinar outra pessoa a andar nesse equilíbrio também. Se você está desequilibrado, você está desviado, como é que você pode ensinar uma pessoa a andar no equilíbrio, pessoal? Como é que pode? Você entende? Aí é uma incoerência muito grande. É o que eu estou vendo aí. Tem pregadores, tá desequilibrado, mas está aí querendo ensinar o quê, pelo amor de Deus? Está levando as pessoas ao desequilíbrio também. Tem que tomar cuidado, pessoal. Por isso que eu fico aqui querendo feedback, né? Por enquanto, a irmã me dá o feedback, o irmão que entra em contato me dá o feedback que sente a. Aí eu digo, ainda não me desviei. Ainda não me desviei, não. Mas eu tenho que tomar esse cuidado, porque eu posso acontecer isso. Entende? Ainda eu tô no caminho, ainda eu tô. Então, quando eu ouço esses feedback dele, que ele sente, ou então ouço que uma pessoa ficou mexendo nela, ela não tá gostando, tá com ira de mim, então ele quer dizer que eu tô fazendo a coisa certa, eu estou no caminho certo. Entende? Tem uns que estão conectados, vai sentir melhor, vai dizer que é bem, tem outros que estão desconectados, né? Desequilibrados, vão sentir ira, vai querer, esse cara aí vai querer até me enfocar, né? Entende? Então, quer dizer que eu estou no caminho certo. Eu estou sendo sábio, com bom senso, né? E estou falando com equilíbrio. Entende? Então, isso é importante, pessoal. Entende? Aí o que é que ele fala aqui mais? Eclesiastes 7, versículo 16 até o 18. Vamos ler aqui. Vamos ler o que é que ele fala aqui. Eclesiastes. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirá-se a si mesmo. 17. Não seja demasiadamente ímpio e nem seja não seja todo tolo.
porque morrerá antes do tempo. 18. É bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evitará ambos extremos. Ele vai estar onde? No equilíbrio, no meio. Então, aquele que teme a Deus, pessoal, ele vai andar no equilíbrio. É por isso que a pergunta lá, por que temos que manter o nosso equilíbrio espiritual? Por quê? Porque aquele que teme a Deus, ele tem que andar nesse equilíbrio. Se ele está desequilibrado espiritualmente, ele vai fazer coisa excessiva, como o quê? Ele vai ser demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, que pode destruir a si também, pessoal. É o que tem acontecido aí com muitos aí. Quer ser justo demais, eu sou justo, ninguém aqui é igual a mim, aí tá querendo ser sábio mais do que eu. Eu tenho conhecimento, eu estudei na Harvard, eu tomei. Vai estar destruindo ele. Entende? Quantos desses daí eu já vi? E aqui, ó, a Bíblia está ensinando lá em Eclesiastes. O sábio, né? O sábio está ensinando lá em Eclesiastes que a sabedoria está dizendo, não seja demasiadamente. Você tem que ser sábio, mas não demasiadamente. Você tem que estar na direção da espiritualidade, no ponto, ó, no equilíbrio. Entende? Aí ele fala no 17, não seja demasiadamente ímpio, então não pratique impiedade, o qual você vai morrer. E não seja totalmente tolo também. Não seja tolo. Seja uma pessoa equilibrada. Porque morre antes do tempo. Então, ele diz, é bom você reter uma coisa e não abrir mão de outra. Você tem que ter as duas coisas ali. Pois quem teme a Deus evitará ambos extremos, tanto ser ímpio como ser sábio demais. Você tem que evitar, você tem que andar no caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Eu falei aqui, né? Tem aí o vídeo aí, foi bastante acessado esse vídeo aí, o caminho do meio, né? Então, o caminho do meio, pessoal, é esse. É o caminho onde a gente anda equilibrado. É o caminho que Cristo falou lá. Aquele caminho que Cristo falou para a gente andar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o caminho do meio. É um caminho de equilíbrio. Entende? Já em Eclesiastes já falava desse caminho, né? Aquele que teme a Deus evitará ambos extremos. Então, se você teme a Deus, você vai evitar isso. Tá certo, pessoal? Aí é 1 Pedro 5, versículo 7. Lance sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, pessoal, como é que se diz? Uma das causas lá que ele apresentou é quando a pessoa está com ansiedade, né? O desequilíbrio espiritual. Então, por isso que Pedro fala capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele. Ele quem? Quem é ele? Sobre Cristo, né? Porque ele é o caminho. Então você tem que andar no caminho, né? Quem anda no caminho lança toda a ansiedade nele. Por quê o quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Entende? Se você está andando no caminho que é Cristo, você tem que lançar ansiedade nele, você não tem que... Então, porque ele vai ter cuidado para que você ande sem essa ansiedade, ande equilibrado, tanto espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Você vai ter saúde, você vai ter saúde nesses corpos espirituais e materiais. Entende? É por isso que Pedro fala isso.
lance sobre ele. Como é esse lançar? Como é esse lançar, pessoal? Então, é você entrar nessa conexão, nesse equilíbrio. Isso é você lançar sobre ele. Porque você vai pegar assim, então, mas Cristo, a ansiedade, é assim é lançar. Você entende, pessoal? A gente precisa entender a metáfora que os apóstolos estão falando, né? Aí é 2 João 1, versículo 2. Vamos ver aqui. Ele fala: por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Então, pessoal, se você é uma pessoa que fica na verdade, né? É sincero, né? Ela vai permanecer em você. É isso que vai denotar que você está no caminho. Porque aquele caminho, eu sou o caminho, a verdade, aquele caminho é de verdade. Você não pode estar sendo hipócrita, não ter verdade em você mesmo. Entende? Então, quando você está sendo sincero com você mesmo, você sendo sincero com você está andando no caminho da verdade. Mas quando você está enganando, está ludibriando, você não está no caminho, você está em outro caminho. Entende? E é por isso que eu estou dizendo, que tem pastores que estão enganando as pessoas. Então ele não está no caminho e ainda está fazendo com que a pessoa não entre no caminho. Foi o que Cristo falou com os fariseus hipócritas. Chama ele de dizer, você não entra no caminho e não deixa ninguém entrar, né? É o que esses líderes estão fazendo. Estão fazendo a mesma obra dos fariseus. Foi por isso que quis dizer, fariseus hipócritas, você não entra e não quer deixar ninguém entrar no caminho. Entende? É o que eles estão fazendo. Está trabalhando contrário ao trabalho da espiritualidade. Entende? Porque além de não entrar no caminho, não quer deixar os outros entrar. Por exemplo, mesmo, por isso que muitos aí falam para não assistir meus vídeos. Quando ele está falando isso, ele está trabalhando contrário à espiritualidade. Entende? Ele está trabalhando com... Por que ele não quer que deixe assistir meus vídeos? Você entende, pessoal? Você tem que analisar isso. Essas pessoas não estão conectadas. Entende? A verdade não está nessas pessoas. Ele fala, por causa da verdade que permanecemos em nós. Então, a verdade que está em nós e estará conosco para sempre. Quem é essa verdade? Quem que falou lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem disse isso? Quem disse isso, pessoal? Vocês sabem, vocês evangélicos sabem quem disse isso. Não foi Jesus? Então, ele está falando que essa verdade aqui era a conexão com Cristo. Então, permanece em nós. Então, se você tem essa conexão, pessoal, ela estará conosco para sempre. Então, ela vai estar lhe ajudando na dificuldade, vai estar equilibrando a sua energia espiritual, emocional e física. Ele vai estar lhe ajudando. Por isso, se você tem ansiedade, Pedro manda você lançar sobre ele toda a ansiedade, porque ele vai ter cuidado de você. Ele vai cuidar de você. Entende? É por isso que ele fala isso. Mas você precisa que estar nessa verdade. Essa verdade permanecer em você. Foi o que aconteceu lá com Deus falando para João, para mandar para a igreja de Éfeso, para que ele não tenha algo contra ele, que abandonou seu primeiro amor. Está mandando ele voltar. Volte para essa verdade. Saia
dessa falsidade, saia desse engano. Pratica boas obras, seja verdadeiro agora. Né? Se você não fazer isso, né? Ele fala, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Nossa, pessoal, é muito sério. Entende agora porque eu fico pedindo o feedback a vocês? Para ver se eu tô nessa conexão. Para ver se eu não saí. Né? Eu vou entrar tô no desequilíbrio espiritual aí, e não sei, aí por isso que eu peço esse feedback a você. Né? E graças a Deus tem duas pessoas aqui que sempre me dão o feedback do meus vídeos, né? Mesmo eles me dando esse feedback, eu sempre, quando acabo de gravar aqui, eu vou escutar para ver como é que o meu filho está, para eu perceber se eu estou na direção mesmo da espiritualidade. Ou se eu já saí pela ganância de dinheiro, entendeu? Para ver se eu estou desviado, né, pessoal? Aí você tem que estar vigiando você também, né? No que fala. Para ver se você não já desviou, como muitos aí. Nossa, pessoal, eu tenho visto aí pregações, tanto de espiritualista como de pastores. Nossa, pessoal, estão desviados, pessoal. Estão desviados da verdade. Mas estão aí com o grupo dele, com o negócio falando aí nas redes sociais, né? Estão aí. E tem muitas pessoas seguindo essas pessoas. Entende? Fazer o quê, né? O trabalho que eu estou fazendo aqui é o que a espiritualidade está mandando. Por mais que eu não tenha dinheiro, por mais que eu não tenha fama, por mais que eu não tenha muitas pessoas, né? Visualizações, nem nada. Sabe o que eu descobri, pessoal? Eu descobri que existe aí um grupo que faz, né? Que tem pessoas que para dar like para você, para dar visualização, para, sabe? Pessoas combinadas aí na internet para eu já tenho um grupo aqui, se você quiser, você tem que pagar não sei quanto, aí você vai ter um like, uma visualização. Ele já tem pessoas que são, você paga, ele dá cada uma pessoa uma pontinha para fazer isso, pessoal. Nossa, pessoal, empresa, se é uma coisa do sentir espontâneo que a pessoa vai lá e dá o like, às vezes. É por isso que eu estou falando. Essa maneira aí é falsificada. Às vezes tem pessoas lá com muito like, muita visualização aí, as pessoas chamam para entrevista aí, mas que é falsificado, que às vezes pagou as pessoas para darem like. Grupos pagaram dinheiro, tem aí, pessoal, eu descobri isso, eu disse, nossa, aí, ó, você entende como é que isso pode ser uma coisa da verdade, pessoal? Se tem gente nisso, como é que pode ser uma coisa da verdade? Entende o desequilíbrio espiritual das pessoas, né? E quando vê aqui meu vídeo simples aí, e galgando aí vai ter gente de olho aí. Você tá pensando que não tem? Tem, pessoal. Entende? Você entendeu agora o que é o desequilíbrio espiritual, pessoal? E por que temos que manter esse equilíbrio, manter-se sempre o nosso equilíbrio espiritual? Você entendeu agora? Por causa disso. Entende? Acabou o versículo. Tinha mais versículo, mas não dá tempo, né? O tempo urge, o tempo vai voando. Você já viu o tempo voar? É aqui, entende? Entende? Graças a Deus, pessoal. Mais um vídeo. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Um abraço. Tchau!